Boa tarde a todos e todas, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho falar com vocês sobre o meu projeto Por um Rio de Direitos, Modernização Presente. Esse projeto, no contexto em que está inserido, busca com 6 medidas, as 6 medidas necessárias para que justifiquemos os problemas que a gente tem para resolver. Vamos pensar no seguinte, eu vou explicar para vocês as 6 medidas. Novas formas de financiamento do transporte coletivo. Isso é um compromisso inadiável. Por conta do seguinte, as passagens de ônibus, de trem, estão caríssimas. O princípio da modicidade tarifária, ou seja, preços módicos, preços baratos, é essencial para que o cidadão brasileiro, o cidadão carioca, tenha maior acesso a serviços e mais descanso, mais tempo de lazer com sua família, para que ele use o tempo vago para curtir sua família, curtir os seus netos, seus filhos, por fim. Esse é o princípio da modicidade tarifária, que está incluso nas novas formas de financiamento do transporte urbano. E, além desse primeira medida, temos mais subsídios a nível municipal, ou seja, precisamos de incentivar esse auxílio financeiro para que haja modicidade tarifária. Além disso, temos como escopo a infraestrutura urbana, logística e social. A contribuição de melhoria se encaixa na melhoria da nossa infraestrutura urbana, Incentivar pelas gestões públicas pelo Brasil a cobrança da contribuição de melhoria, a exação, contribuição de melhoria, Para quê? Para que a gente tenha um maior combate ao poder da especulação imobiliária, o que, de certa forma, reforçaria nossas capacidades urbanísticas, a função social da cidade e, por fim, entrando no mérito da infraestrutura logística, tornando o crédito mais barato. O famoso custo Brasil, que é muito caro viver no Brasil. Então, o objetivo é incentivar investimentos produtivos para que a gente torne o crédito mais acessível à população e combata a especulação imobiliária. O investimento produtivo em emprego, em renda, em geração de emprego e renda. E temos também a lei anti-regresso. O que diz a lei anti-regresso? Substituição, somente iremos substituir qualquer tipo de programa governamental, política pública ou projeto, se houver necessidade de substituição por algo melhor. É um absurdo a interrupção de projetos, políticas e programas num interesse meramente ocasional, num interesse meramente de destruir empregos, porque precisamos preservar empregos, Precisamos ir além disso. Precisamos ir além de um mero projeto eleitoreiro, E isso visa a lei anti-regresso, Substituição por algo melhor, ao invés de interromper algo que está dando qualidade de vida para as pessoas. Pois bem, e além disso, temos a punição ao gestor público que descumprir, desrespeitar o princípio da duração razoável do processo. Existe um projeto de um deputado do PSDB que busca punir qualquer tipo de projeto que interrompa, que suste. O que significa sustar? Que visa interromper essa questão do princípio da duração razoável do processo, que está vinculado ao princípio da razoabilidade processual. Então, a gente tem o princípio da duração razoável do processo que está dentro do debate do procedimento administrativo tributário para torná-lo mais eficiente, tornar a execução de obras públicas e a fiscalização por parte do poder cidadão mais célere, mais eficiente. A execução de obras públicas e a transparência no gasto público.
né, no procedimento administrativo tributário. Pois bem, e de nada disso adiantaria se a gente não falasse da sexta medida. Todos nós sabemos que o Brasil já enfrentou graves problemas de execução e de planejamento de grandes obras públicas. E hoje, como um dos objetivos é justamente termos mais alternativas financeiras com as famosas parcerias público-privadas, da Lei 11.079 de 2004, que é um contrato administrativo de concessão que pode ser proposto na modalidade administrativa e patrocinada. Uma das grandes queixas dos investidores era a ausência de contrapartidas. O empresário, quando vai assumir um risco, ele precisa de uma contrapartida. Ele precisa assumir o risco, ele precisa ter, para evitar até mesmo calote por parte dos investidores nacionais e internacionais, ele precisa ter uma contrapartida, uma garantia. Por isso, o meu intuito é fortalecer, através de garantia de crédito, o poder da União nessa garantia de crédito junto aos entes subnacionais, para que evite os calotes, tenhamos contrapartidas e os investidores tenham mais alternativas financeiras para investir, gerando emprego e renda para a população inteira, né? E, claro, que o objetivo disso tudo é mais eficiência, mais eficácia, né? Mais presteza na entrega de serviços públicos, diversificar a matriz de receitas fiscais, a fim de superar o atual desequilíbrio fiscal com perda do Estado de sua capacidade de investir. Diminuir o número de obras políticas sem função econômica ou social, pois o custo do projeto será corretamente avaliado pelos seus beneficiários. E, além disso tudo, né, dentro do objetivo que eu já vou fechar aqui, temos o objetivo de aumentar a disponibilidade de recursos para as outras áreas, como saúde, educação, mas para isso não adianta só repasse financeiro, né? O governo federal anunciou 100 bilhões em investimentos para PPPs, isso é, para parcerias público-privadas. Não adianta só repassar 100 bilhões se não há projeto dentro da saúde ou da educação. É preciso ter projeto. É preciso que a gente tenha não só o nome do projeto, mas a ideia, a equipe, né, o produto, que é gerar melhores serviços à população, tanto na cobrança tributária, tanto para a saúde, tanto para a educação. Pois bem, e diminuir, além de aumentar o grau de democracia na política social, pois isso vai diminuir o grau de corrupção dos contratos, o fiscal da lei, do poder cidadão, vai ser o contribuinte, né, que poderá impugnar, por exemplo, um orçamento de uma obra, se observadas eventuais irregularidades, se observadas eventuais superfaturamentos, ele poderá impugnar desde o edital até o orçamento da obra. Mas para isso, para que tenhamos maior transparência na contabilidade pública, né, isso tem a ver com aumentar os recursos para a saúde e educação, vamos ter que ter o famoso, vai ter que ter licitação justa e adequada, isso aí é inegável, né? O poder público, pelo procedimento de manifestação de interesse, não é obrigado a aceitar, né? Mas pode aceitar, mas não é obrigado. Esse projeto ele não é obrigado a aceitar, são apenas proposições, é apenas um projeto estruturado. E temos também a famosa linha do tempo, né? A linha do tempo desse projeto, a equipe, a gente sabe que é uma sociedade de propósito específico, né? Os riscos sabemos quais são, tá? Os riscos de se implantar uma sociedade de propósito específico, e também a questão da cobrança tributária, da contribuição de melhoria, é a questão de que falta um aparelho administrativo apropriado para a cobrança tributária, para essa cobrança tributária. Conhecer o risco é essencial para a gente se preparar
para eventuais problemas, né? Além de não dispormos de pessoal especializado para tal, né? E também, em se tratando das restrições, temos que observar a nuance de dois princípios. Não adianta termos somente foco no lado de receita, porque o objetivo da contribuição de melhoria é gerar uma alternativa de receita para o Estado, para que ele possa investir gerando emprego e renda e desenvolvimento, mas não adianta só ter alternativa de receita. É preciso que a gente tenha também um lado que foque no corte de gastos, na revisão de gastos, né? Por isso tem a questão da rediscussão do piso constitucional em saúde e educação. Conforme já foi aliviado aqui no presente projeto, já foi discutido isso aqui, existe um percentual mínimo que a Constituição Federal estabelece para que se invista em saúde e educação. Existe um percentual na Constituição para que se invista nessas duas áreas. Só que hoje o grande debate é rediscutir esse piso, não é cancelar o piso, e discutir, fazer uma nova maneira de distribuir esses recursos na sociedade, né? Revisar os gastos. De nada adianta só gerar alternativa de receita, só focar no lado da receita, sem focar no lado da despesa, dos gastos, do corte de gastos, né? E por fim, o decreto-lei, né, de 195, de 25 de fevereiro de 1977, né, que diz que em 90 dias o Poder Executivo baixará decreto regulamentando a contribuição de melhoria, a isenção contribuição de melhoria. Ele baixará esse decreto em 90 dias, né? E também, além disso, é importante salientar aqui que esse decreto-lei foi recepcionado, ou seja, ele foi recebido pela Constituição Federal de 1988, pela CF 88. Ele foi recebido. E existem já lugares que têm essa questão. Por fim, eu quero dizer a vocês sobre a importância de pensarmos também na questão do custo. Esses projetos têm projetos sociais, saúde, educação, por uma lei de 2016, já tem isenção de imposto de renda. Quem lida com projetos sociais, de saúde, educação, equipamentos esportivos, culturais, já tem uma isenção de imposto de renda. O que está acontecendo é o seguinte: pelo princípio da neutralidade fiscal, a gente vai poder equilibrar o nível de concorrência no país, conforme já estabelecido pela Constituição Federal, alterar essa lei de 2016 e focando no novo marco legal das debêntures de infraestrutura, né, que tem a ver com, por exemplo, debêntures. Quando se fala de debêntures, a gente pensa em títulos de dívida. Títulos de dívida, os quais temos como ter a isenção de imposto de renda, mas só que é importante destacar que as debêntures não têm a garantia, a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Isso é importante ressaltar aqui. Tem a isenção do imposto de renda, mas não tem a cobertura do FGC, que é um fundo que foi criado para proteger as instituições financeiras de falência, insolvência, problemas de liquidez. Pois bem, é uma instituição sem fins lucrativos, né? O Fundo Garantidor de Crédito. E por fim, tudo isso visa evitar calote, utilizar o Tesouro Nacional para cobrir, ter essa cobertura, ter segurança jurídica em saúde, educação, né? Já tem um exemplo na Prefeitura de Itapuá, de Santa Catarina, que utiliza esse investimento, esse tipo de cobrança, né, de contribuição de melhoria pelo decreto-lei. Enfim, é um projeto inovador que tem a ver com a modalidade da concessão administrativa, né? Não é nem a patrocinada, é administrativa. A gente vai poder, tendo equipes preparadas de professores, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, psicopedagogos, enfim. A gente vai poder ter um conjunto de equipes, mais a prefeitura dos municípios, né? Porque a prefeitura, ela é tipo é como se fosse uma casa civil da presidência. Então, a gente vai ter as prefeituras lidando diretamente com esse caso, não necessariamente com a execução, né? Ela vai ser responsável pelo pagamento dos funcionários, dos trabalhadores,
né? Quem vai lidar mais com o serviço direto vai ser os professores, a equipe, né? Os médicos e tal do Programa Coordenadores Gerais de Cuidados. Pois bem, e também temos a questão do limite total, o limite fiscal e o limite individual, né? Os limites os quais estão respaldados no projeto, né? Tudo para evitar a corrupção, né? A gente precisa criar, isso está respaldado na lei, né? O limite total ele é para impedir que se gaste mais que o valor global gasto para realizar a obra. Esse é o teto do limite da contribuição de melhoria. O limite individual é a valorização imobiliária de residências, né, de valorização imobiliária, e o limite individual o valor não pode exceder 3% do maior valor fiscal do imóvel. E também, para finalizar, eu quero agradecer a paciência de todos que assistiram essa questão. Falei da questão da necessidade do aparelho administrativo apropriado, falei da necessidade da gente ter pessoal especializado para aplicar, né, aplicar a técnica da contribuição de melhoria, dessa cobrança, né, embora ela seja muito exigente, complicada até, né, mas é preciso ter pessoal especializado para tal. Foi muito bom, que Deus abençoe todos, e muito obrigado.